Segundou, hein? Com Copa da Inglaterra, Inter no Campeonato Italiano e La Liga. As melhores dicas para esses confrontos, agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Ótima semana, mais uma semana começando e com jogos aí pra gente analisar, pra gente betar. Eu estou aqui com ele, Matheus Montenegro. Tudo bem, Matheus? Eu amo a forma como você dá ênfase em meu nome. Porque você é a estrela desse programa. Não sou. A estrela Não são existiria, eles que estão assim. nos assistindo. Não, isso também. Você não tem o... Você não sabe. Falta ali o molho. Okay. Vamos que vamos. Para... Você comeu, no caso, né? Bastante. Com macarrão pra caramba. Quero, inclusive, quando acabar da gravação aqui, né? Que a gente vai almoçar, né? Enfim, vamos que vamos, meus queridos. Nós temos aí, ó, Copa da Inglaterra, vamos gerar da FA Cup, a competição mais antiga de futebol do mundo. Nós temos também La Liga e temos Campeonato Italiano. O melhor joguinho aí dessa segunda-feira, tá? Que não tá muito animada, mas enfim, vamos destacar esses 3 jogos agora para você, apostador. Muito bem, vamos lá. Segunda-feira tem Doncaster e Crystal Palace. Que jogaço. Isso, é jogo bem interessante Eu aí. tô empolgado. No Eco Power Stadium, tá, Matheus Montenegro? Eco Power Entendi. Stadium. Massa. Cara, joguinho... Você faltou botar um erro ali, né? Que é Doncaster. Isso, Enfim. é verdade. A gente tá falando aqui de um confronto entre o time da 4ª divisão inglesa, que é o Doncaster, contra o Crystal Palace, que é da Premier League, né? Então, disparidade muito grande. Vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena para dar uma olhada aí em estatísticas, em confrontos dessa partida. Inclusive, ó, tem um QR Code aqui. Esse QR Code ele não tá aqui à toa. A gente não botou de resenha, bota um QR Code aí. É para você apontar a câmera do seu celular e baixar o aplicativo de forma gratuita, para você poder se embasar aí para suas Nossos apostas. vídeos estão lá também, viu? Além do YouTube. E essa é a melhor parte, diga-se de passagem, né? Isso. Pois é. Vamos para os confrontos. Comece aí, por favor. Fale o que você sabe do Doncaster, Fábio. O Doncaster que tá na League 2, que é a League 2. 4ª divisão, né, Sim. do futebol inglês, e vem de derrota pro Chesterfield, é isso? Os campos de Chester. Muito bem. Você gosta bastante de Chester, né? Como muito. Percebe-se. Antes perdeu aí pro Milton Keynes Downs, né? O MK Dons. O isso. Barrel ganhou, do Barrel, né? 2-1. Ganhou do Harrogate também, velho. 1-0, venceu. E venceu o Gillingham. É isso aí. E antes disso, eu queria falar aqui também sobre a Copa importante, né? Sobre a FA Cup. Ele eliminou o Hull City, né? Que é o time da 2ª divisão, que tá brigando para não cair na 2ª divisão, o Hull City, tá? E antes disso, na FA Cup, cadê? Eu queria trazer mais um joguinho. Aonde? Faz tempo. Aqui, foi o Keren Town e aí já era tipo assim, divisões inferiores, né? O joguinho mais complicado que ele vai ter é justamente agora contra o Crystal Palace. O Crystal Palace, Faber, mano, que deu uma melhorada, né, velho? Deu uma sobrevida aí, podemos dizer, né? Nas últimas 4 rodadas da Premier League ele tem 3 vitórias e apenas 1 derrota. E aí o curioso, as 3 vitórias foram por 2-0 e atuando fora de casa. O time que longe dos seus domínios, que é o caso do jogo contra o Doncaster, tem sido melhor do que atuando em casa. Muito bem, é isso, né? A derrota foi pro Brentford, né? Em casa, e venceu fora o United, o West Ham e o Leicester. O Leicester, beleza, é mais fraco. Mas enfim, por mais que o United não esteja tão bem, vencer no Old Trafford, o teatro dos sonhos, é uma grande vitória. Na fase anterior, né? A gente tem da Copa da Inglaterra, venceu uma vitória também. Forte, né? Que inclusive é o líder da 3ª divisão. Exato, o adversário mais difícil do que o próprio Doncaster. Bom, vamos lá agora pro nosso momento Bet Nacional na tela, lá. Porque o favoritismo é alto, né, para a equipe do Crystal Palace. Matheus Montenegro ainda fez o trabalho dele, né, que é botar antes. Ele tava outro jogo. Muito bem. Agora sim, Doncaster e Crystal Palace, odd até muito baixo, hein? Cara, podia estar até mais, né? A grande questão aqui é que o Crystal Palace, ele pode poupar jogadores para esse confronto, né, velho? Pode dar uma segurada ali e acabar fazendo uma rodagem de elenco, mas não tem muito o que a gente discutir nesse confronto, né, Fábio? É uma disparidade muito grande, velho. Um time de primeira contra um time de 4ª divisão. É um time que, nem é o líder, vice-líder, sabe, é o 6º colocado da 4ª divisão, tá? Tá ali tentando sonhar com o acesso para a Ligue 1. Ligue 1 não, né? Ligue 1 é a francesa. Ligue 1 é a 3ª divisão inglesa. Enfim, não tem muito o que enrolar. Obviamente a gente vai a favor do Crystal Palace. Não dá para confiar em termos de gols também, para pegar eventualmente ambas marcam, confiar em gols ali do Doncaster, né? Então vamos no handicap menos 1.5, velho. Uma vitória por 2 gols do Crystal Palace. Eu acho que é a melhor pedida para esse confronto. Aconteceu nas últimas 3 vitórias e, curiosamente, as 3 últimas vitórias do Crystal Palace foram fora de casa, todas elas por 2-0. Então basta repetir aí o que vem acontecendo em jogos mais difíceis da Premier League. Ele precisa repetir aqui contra o time da 4ª divisão. Eu acredito que seja a melhor pedida para a partida. Muito bem, vamos agora para botar a nossa stake, né? 50 reais, importante, né? Aposta feita. Lembrando que você pode botar qualquer valor, né? R$1 ou nenhum, né? Enfim, a gente vai obrigar a botar 50, né? Você escolhe o melhor jogo, né? Só lembrando, a gente faz vários jogos aqui, você pode escolher o que você sente mais confiança, né? Sim.
ali em fazer a sua aposta. A gente agora vai para o campeonato italiano, aí tem o jogo mais interessante dessa segunda, né? Tem Inter de Milão e Fiorentina, né, que voltam assim a enfrentar aí, agora, né, pela 24ª rodada, se enfrentaram pelo primeiro turno ainda, Exato. né? Um jogo que foi adiado, a Fiorentina meteu 3, surpreendentemente. 3-0, velho. Kim tá jogando muito bola. E o jogo segunda, 4h45, lá no Giuseppe Meazza, né? Sim. Tem vários Giuseppes famosos aí na internet, mas esse é o Meazza, ex-jogador, né? Qual é a família que você conhece? Tem o Giuseppe, né? Da família Cadura. Tem esse eu gosto dele. Você viu a camisa da Fiorentina que foi lançada recentemente? Bela camisa, que né? maravilha, hein? Cara, o futebol italiano tem lindas camisas, diga-se de passagem. Dito isso, vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha aí em estatísticas, porque a Inter de Milão estava voando e agora teve essa derrota recente aí contra a Fiorentina, né? Jogo válido lá pelo primeiro turno, que só aconteceu agora. A Inter de Milão, que é vice-líder, tinha um jogo a menos, né? E aí esse jogo a menos era justamente contra a Fiorentina que perdeu. Ou seja, agora igualada a quantidade de jogos, o time segue ali na vice-liderança, 3 pontos atrás da líder Napoli e vai enfrentar a Fiorentina que está em quarto, tá? Fiorentina ali, ó, querendo voltar a jogar uma UEFA Champions League, né? É o time que está com 42 pontos em 23 jogos. Bom, vamos para os confrontos recentes, né? Porque a Inter de Milão tomou 3 gols, algo muito raro, né? Inclusive o jogo não está aparecendo aqui, cadê? Porque... Ele é um jogo retomado, exatamente. né? Foi um jogo que começou acabou com 15 minutos, salvo engano, porque teve o... Cara, o jogador passou mal, né? Enfim, o jogo foi interrompido, e aí por isso que ele não está aparecendo aqui, porém o último confronto foi justamente contra a Fiorentina e tomou 3-0 aí a Inter de Milão, tá? Inclusive aparece aqui, ó, porque ele se caracteriza como um jogo do dia 1 de dezembro, né? Porque foi quando começou e foi adiado para agora, mas enfim, tomou 3-0 aí a equipe da Inter de Milão com 2 gols do Moise Kean, que tá jogando muita bola da Fiorentina, tá? É isso, vamos aí ver os confrontos recentes, né? Teve essa derrota, 3-0, empate com o Milan, 1-1, aí vitória contra o Mônaco, 3-0. Tava muito bem antes disso, 4-0 no Leti, 1-0 no Sparta Praga, um time que toma poucos gols, né? Então, assim, retrospecto recente da Inter de Milão, ele é maravilhoso. Teve esse jogo que destoou. Inclusive, se não me engano, fazia 6 anos que a Inter de Milão não tinha uma derrota por 3 gols de diferença, tá? Foi até surpreendente aí esse resultado. Contra a Fiorentina, que no último jogo venceu a Inter por 3-0, e antes disso havia vencido o Genoa por 2-1, a Lazio fora de casa. A Lazio que, cara, jogo difícil, mas a Lazio caiu um pouquinho de produção aí. Fiorentina não tem nada a ver com isso, a Viola foi lá e aproveitou e venceu. 3 vitórias consecutivas da Fiorentina. Antes disso, havia empatado em 1-1 com o Torino, perdeu por 2-1 para o Monza, isso aqui foi o que surpreendeu. Vinha mal antes, né? Assim, antes dessa sequência, ele vinha tropeçando bastante, né? E principalmente o sistema defensivo, tá? Antes desse jogo contra a Inter de Milão, ele vinha de uma sequência aí, ó, de 9 jogos consecutivos sofrendo gols. Ele só não tinha sofrido aqui contra o Lask Linz da Áustria, quando meteu 7-0 lá na Conference. Muito bem, agora a gente vai pro nosso momento bet nacional na tela. Vamos lá? Inter de Milão e Fiorentina, a odd para Inter tá abaixo de 1,50, né? Se fosse tivesse um pouquinho a mais... Cara, eu acho que nem uma oddzinha 1.5, 1.6 talvez valeria a pena não, porque é um jogo difícil, tá? A gente poderia entrar na questão do custo-benefício se a odd tivesse 1.8, 1.9, ao meu ver. Jogo difícil para Inter de Milão, velho. Eu acho que não vai ser fácil. Fiorentina vive um bom momento, meteu esse 3-0 aí na última vez agora que se enfrentaram. 3 vitórias consecutivas da Viola. Então eu fujo aqui da Inter de Milão, tá? Até porque se a gente fosse buscar algo a favor dos Nerazzurri, teria que ser uma vitória por 2 gols. Então acho que não é uma boa pedida. E prefiro focar no ambas marcas, velho. Cotação 1,83. O ataque da Inter é poderosíssimo, velho. E a gente tá falando de uma Fiorentina com o Kean lá também no ataque, que tá jogando muito bem. E é um time que vem conseguindo deixar gol nos seus últimos jogos. Então, ao meu ver, é um jogo que a relação custo-benefício aqui para os dois times fazer gol é melhor do que confiar em qualquer coisa. Muito bem, então vamos no ambas marcam aí. Fiorentina fez 3, né, no último jogo. Só precisa fazer um agora. Fazer um agora, e a Inter em casa... Sim. Não vai passar em branco de novo, né? Esperamos que não. Bom, é isso. A gente vai agora para o Campeonato Espanhol, né? Temos aí 2 times ali que sempre estão na La Liga, sempre estão fazendo campanha de meio de tabela. São quase irmãos, né? Maior disparidade que o pequena, né? Disparidade pequena entre as equipes aí. Mallorca e Osasuna, né? Vamos lá para a nossa tela, né? Com as informações do jogo. Né, jogo de segunda às 5 da tarde, lá no Iberostar, que é o estádio do Mallorca, 23ª rodada do Espanhol. Joguinho chato, assim, difícil de prever qualquer coisa. O Mallorca até fazia uma temporada interessante, né? Disputou a Supercopa da Espanha esse ano, até vinha ali brigando por vaga em competição europeia, mas acumula 5 derrotas consecutivas aí, o mandante, e vai enfrentar um Osasuna que tá ali, né? Parelho, equilibrado ali, eu diria, hoje, as duas equipes na La Liga. Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha em estatísticas, olha isso aí, 0%, perdeu os últimos 5, né? E o Osasuna tá num momento relativamente bom, né? Só perdeu um dos últimos 5. Vamos ver a classificação primeiramente.
Os times estão ali, ó, parecidinho. O Osasuna, inclusive, passou o Mallorca, 8º lugar, com 30 pontos marcados. O Mallorca, a mesma coisa. O que eu gostaria de destacar é, os dois times estão na parte de cima da tabela, porém o saldo de gols das duas é negativo, tá? Isso, bem parecido aí, né? Na campanha, mas o momento é bem melhor do Osasuna. Vamos para os confrontos recentes, né? A gente viu aí 5 derrotas consecutivas do Mallorca, né? Se tivesse vencido, seria Benhorca, né? Que isso, agora é Mallorca. Meu Deus. Perdeu do Atlético de Madrid, do Betis, do Villarreal, do Real Madrid e do Pontevedra. Cara, e os 5 jogos sem marcar um golzinho sequer, tá? Que momento ruim vive o Mallorca. Tá complicada a situação, tá? Um time que vinha bem antes, velho. Acho que chegou a bater ali 5º lugar da La Liga, salvo engano. Tava ali brigando por vaga em competição europeia. Caiu muito de produção. Vai enfrentar um Osasuna que vem de derrota para a Real Sociedad na Copa do Rei. Perdeu por 2-0, mas antes disso vivia um momento relativamente bom, tá? É um time que o ataque tá muito bem, a defesa tá mal, tá? Mas tem saído uma quantidade interessante de gols aí em jogos do Osasuna, tá? Se a gente puxa um recorte aí, ó, os últimos 5 jogos, saiu pelo menos 2 gols em todos eles, e ambas marcas batendo com frequência, bateu em 4 de 5, tá? Pelo menos 2 gols, inclusive, saiu aí em 7 dos últimos 8 jogos do Osasuna. Timezinho que deu uma melhorada, né, velho? Tem... assim, pelo que vinha fazendo, tá relativamente ok. Uma vitória muito boa fora de casa contra o Bilbao por 3-2, lá no País Basco, né? E é isso, nos últimos 5 jogos, 4 sem perder. Muito bem, agora é o momento bet nacional, né? Vamos a gente vê aí que o Mallorca tá mal, mas joga em casa, né? E uma hora ele vai voltar a vencer. Esse é o ponto, velho. Por quê? Eu até destacaria aqui, tá? Eu diria que tem um certo valor aqui no empate ou Osasuna. A gente tem uma cotaçãozinha 1,70. Mas a grande questão que eu trago para esse jogo é, cara, o mais de 1,5 gols, ele tem um odd de 1,54. É uma odd alta para esse mercado específico, tá? É difícil você encontrar uma odd acima de 1,5 no mercado de 1,5 gols, tá? Por quê? Porque existe uma tendência de sair poucos gols nesse jogo, já que o ataque, principalmente do Mallorca, tem deixado muito a desejar. Mas qual é a leitura que eu trago para esse confronto? A gente tá falando de uma equipe que 5 derrotas consecutivas, tem um jogo em casa que é relativamente acessível, é um ótimo jogo para ele dar uma virada de chave, então eu imagino que vai ser um jogo um pouco mais exposto por esse fator, e as partidas do Osasuna, elas têm saído uma quantidade considerável de gols, tá? O ambas marcas bateu em 4 dos últimos 5 jogos do Osasuna. 2 gols nós tivemos em 7 dos últimos 8 jogos. Então, velho, pela odd e pelo contexto da partida, eu acho que essa é uma aposta maravilhosa. Inclusive, ao meu ver, essa é a melhor aposta dessa segundona, tá? Selo Hotbet, vamos com o stake dobrado nesse mais de 1,5 gols em Mallorca e Osasuna. Muito bem, então aí uma odd boa, né, para 2 gols no jogo. Saiu 2 gols na maioria dos jogos do Osasuna. Saiu também dos jogos do Mallorca, né? Só que ele não foi ele fazendo, foi ele levando. Então é isso, dica dada aí nessa edição de segunda. É mais curtinha aí do Betis do dia, mas terça-feira, Liga dos Campeões, quarta-feira, tá? Liga dos Campeões, clássicos, Flamengo, Botafogo, Corinthians e Santos. Então, para você não perder nada aqui no Betis do dia, se inscreve, tá? Ativa o sininho. Você gosta de ativar o sininho, Matheus? Gosto. É sempre bom, né? Ficar atento aí às notificações dos canais. Isso, é sempre importante. Bom, é isso. Valeu. Sempre lembrando de jogar com responsabilidade. Aquele troquinho do pão, tá? Nada além disso. Para dar aquela brincada, entretenimento, aposta é entretenimento. É isso. Valeu. Vamos nessa. Segundo. Boa semana para vocês.